eu vou falar para vocês sobre os testes de... Primeiro eu vou falar sobre a anatomia básica da orelha, né? Da orelha externa, média e interna. Depois eu vou falar sobre os testes de função auditiva, então o teste do sussurro, o teste de Weber, o teste de Rinne. O importante é que realizar eles são fáceis, mas o importante é que a gente saiba interpretar eles para saber se o paciente tem uma perda condutiva, uma perda neurosensorial. Depois eu vou falar sobre os testes de equilíbrio, okay, da função vestibular. E depois eu vou falar sobre a otoscopia, sobre o exame da otoscopia e sobre os achados da otoscopia. E aí a gente vai ficar uma boa parte da aula, a parte maior da aula mesmo vai ser essa parte aqui da otoscopia. Beleza? Então vamos lá. Primeiramente, né, sobre a anatomia da orelha, né, a gente pode dividir a orelha em três. A orelha externa, a orelha média e a orelha interna, não é isso? Eu vou começar com essa imagem aqui, né, que fala sobre a orelha externa. A orelha externa, uma parte dela é isso aqui que a gente está vendo, que a gente chama de parte auricular da orelha externa, ok? É importante que vocês saibam, né, se vocês forem fazer inspeção e palpação, todos esses nomes aqui referem à anatomia da superfície da orelha, então a hélice, né, a escafa, o que fica à frente da hélice é a antélice, né, o tragus, o antitragus, então são todas coisas, o lóbulo, então são todas partes aqui da orelha externa, da parte auricular da orelha externa que vocês precisam saber como ponto de localização mesmo, para vocês descrever alguma lesão, alguma alteração de sinais logísticos. Então, depois vocês deem uma olhadazinha aqui nessa parte da anatomia de superfície, das partes da orelha. Mas o que eu queria trazer aqui para vocês é que a orelha externa, ela já começa aqui, na parte auricular da orelha, né? Que fica na superfície ali da cabeça, né? E tem a função, né? Como se fosse uma antena, ou seja, tem a função de captar, né? Ou seja, capta e direciona, ok? Capta e direciona as vibrações para o meato acústico externo. Então é como se fosse uma antena que vai captar, né, essas ondas sonoras e transmitir aqui para o meato acústico externo. Então, voltando aqui, a gente tem aqui essa parte auricular, que serve como uma antena que capta essas vibrações presentes no ambiente e conduzem essas vibrações aqui para o meato acústico externo, que ainda faz parte da orelha externa. Então, a orelha externa é composta pela parte auricular, que a gente avalia na inspeção e na palpação, e pelo meato acústico externo, onde essas ondas sonoras que foram captadas vão ser direcionadas por esse meato acústico externo até a membrana timpânica, né? E aqui a membrana timpânica é o que vai delimitar o meato acústico externo, ou seja, a orelha externa da orelha média, né? Então, entre a membrana timpânica e o ambiente, né, a gente tem a orelha externa. Da membrana timpânica até a cóclea, né, o aparelho vestíbulo coclear, nós temos a orelha média. E a orelha interna é justamente a parte onde você tem um aparelho vestíbulo coclear. Ou seja, o aparelho coclear é o que faz a função de audição e o aparelho vestibular é o que faz a função de equilíbrio do nosso corpo. Beleza? Então, essa orelha média aqui, vocês veem que ela é uma cavidade, né? E ela é uma cavidade preenchida de ar, né? Que fica localizada aqui na parte temporal do osso temporal, beleza? E ela é delimitada pela membrana timpânica e nessa cavidade da orelha média existem os ossículos da audição, né? Que é o martelo, a bigorna e o estribo, que são os três menores ossos do corpo. E esses ossos eles se conectam diretamente aqui na membrana timpânica. Beleza? E aí vocês já pensam a real função da membrana timpânica, né? Porque quando as vibrações sonoras do ambiente chegam aqui pelo meato acústico externo e chegam na membrana timpânica, ela serve como um amplificador desses sinais, ou seja, um amplificador dessas vibrações. Quando as vibrações entram em contato com a membrana timpânica, essa membrana timpânica, principalmente a sua parte tensa, a gente vai ver mais para frente que tem várias partes da membrana timpânica, tem uma parte flácida, uma parte tensa. Essa parte que está tensa, que está esticada, ela vai vibrar e essa vibração vai ser
é uma onda mecânica, né? E essa onda mecânica vai ser transmitida pelos ossículos, né? Pelo martelo, pela bigorna, pelo estribo, até o aparelho vestíbulo coclear, para que aqui, né, na parte coclear do nervo vestíbulo coclear, que é o oitavo par do nervo craniano, esse nervo consiga fazer a transdução da onda mecânica em estímulos elétricos, para que você leve essa informação ao seu córtex auditivo e consiga interpretar os sons que estão vindo do ambiente. Ou seja, como uma onda mecânica ela se comporta, né? Ela tem uma maior velocidade, uma melhor condução em meios mais densos, é legal que você saia do meio aéreo para o meio mais denso, ou seja, para a membrana timpânica, e essa vibração seja transmitida para o meio mais denso ainda, ou seja, o meio ósseo. Ou seja, você faz uma amplificação dessas vibrações, ou seja, dessas ondas mecânicas que veio do ambiente, e quando chega aqui no aparelho vestíbulo coclear, essa onda que veio do ambiente está amplificada e a gente consegue perceber os estímulos sonoros do ambiente. Então essa é a anatomia básica, a anatomofisiologia básica que vocês precisam saber, né? E outra coisa muito importante é que aqui na orelha média, né, a orelha média você vai ter os ossículos da audição, mas você também vai ter a tuba auditiva, né, ou tuba de Eustáquio, que vai ligar a orelha média e a região aqui da faringe, né? E isso aqui é muito importante, porque pense, a membrana timpânica está tensionada aqui, né? Para que ela mantenha sua conformação, não pode ter nem muita pressão aqui, nem muita pressão aqui. Porque se existisse uma diferença de pressão muito grande, essa membrana timpânica ou seria tracionada para cá, ou seria tracionada para cá. E aí ela não estaria tensa e não faria seu papel correto de vibrar, né? de estar esticada e vibrar quando os estímulos sonoros do ambiente externo chegassem nela. E além disso, se a diferença de pressão for muito grande, ela pode ter uma retração muito grande, ou para dentro ou para fora, e romper. Então, qual é a função aqui da tuba auditiva? É equalizar a pressão, né? Então, equalizar a pressão interna, da orelha interna, com a pressão da orelha externa, ou seja, a pressão atmosférica, né? Propriamente dita. Então, você faz essa equalização para manter a membrana timpânica intacta. E é tanto que a gente vai ver que otites médias, que cursam com perda da função dessa tuba auditiva, né? Acúmulo de secreção, né? Atresia, né? Oclusão dessa tuba auditiva, você pode cursar com rompimento da membrana timpânica. Alguma dúvida, pessoal, sobre a anatomia da orelha? Basicamente é isso que vocês precisam saber para o exame, ok? Tem alguma dúvida nisso? Tranquilo. De boas. Então, beleza, vamos lá. Feita essa revisão básica, agora a gente pode ir para os exames. Antes da gente começar sobre os exames de função auditiva, eu quero dar só uma geral a vocês o que seria uma perda condutiva e o que seria uma perda neurosensorial, né? Então, uma perda condutiva é quando algo está impedindo com que aquela onda sonora que vem do ambiente consiga entrar no seu ouvido, no seu meato acústico externo, e assim chegar à membrana timpânica, não é isso? Para ser amplificado e chegar no aparelho vestíbulo coclear e você conseguir fazer uma transdução. Então, um problema de condução, ela pode estar o quê? O fim último dessa onda sonora é o aparelho vestíbulo coclear. Então, tudo que possa impedir com que aquela onda chegue no aparelho vestíbulo coclear para fazer a transdução do sinal de onda mecânica em onda elétrica e assim o nosso corpo perceber esse estímulo sonoro, tudo o que pode acontecer antes disso a gente chama de uma perda condutiva, ou seja, é um problema que acontece em todo o aparato da orelha que serve para fazer com que aquele som consiga chegar no aparelho vestíbulo coclear. Então, uma otite externa, né? Ou seja, algum impedimento mecânico ali no meato acústico externo que está impedindo que aquele estímulo sonoro entre. Acúmulo de fluido, acúmulo de cera, membrana timpânica rompida, tumores que podem ter ali na parte auricular e na parte do meato acústico externo. Então, tudo isso a gente chama de perda auditiva condutiva, né?
porque é uma perda, né? É um problema que acontece antes do aparelho vestibulo-coclear que vai impedir a condução dessas vibrações por todo o aparato que eu falei a vocês, de membrana tipânica e o ciclo até o aparelho vestibulo-coclear. Então, tudo isso seria uma perda condutiva. Agora, uma perda neurosensorial é quando você tem todo esse aparelho, né, conjunto normal, né, sem alteração, e o som está chegando no aparelho vestibulo-coclear, só que a orelha interna ela vai perder a sua capacidade de fazer a transdução do sinal, né? Então você perde essa capacidade, então o problema é na cóclea propriamente dita, no aparelho vestibulo-coclear. Ok? Então vocês têm que ter nítido essa ideia do que é uma perda condutiva e do que é uma perda sensorial, porque a gente, a partir dos testes de audição, vai analisar tanto uma quanto outra. Tudo bem com isso, pessoal? Alguma pergunta aqui? De boas também. Vamos lá. O primeiro exame que a gente vai falar aqui sobre esses testes de função é um exame que a gente já faz na anamnese, né? Então, é um exame que antecede a gente pegar o diapasão, fazer o teste de Rini e o teste de Weber. É um exame que a gente já começa a perceber que aquele paciente, né, mesmo que ele não chegue com uma queixa, né, e é comum a gente fazer isso na consulta de idosos, avaliar como é que está a função auditiva, né, desse paciente. Então, o que a gente pode fazer? Se a gente suspeita que o paciente tem uma perda de função auditiva, a gente pode fazer o teste do sussurro. Como é esse teste do sussurro? Você vai chegar por trás do paciente, né, você vai avisar ele o que você vai fazer. Você vai chegar por trás dele, ele não pode estar te vendo, né, para que ele não faça a leitura labial. Então você vai chegar por trás dele em uma orelha e em outra, em uma distância aproximadamente de 33 centímetros, e vai sussurrar uma frase. Né? Então você vai sussurrar uma frase, ou você vai pedir para ele repetir a frase que você sussurrou, ou você vai sussurrar uma pergunta simples. Né? Então pode perguntar a idade, pode perguntar onde ela mora, pode perguntar onde é que você está. Então você vai fazer uma pergunta simples ali atrás da paciente, sussurrando, e ela vai responder. Você faz uma pergunta em uma orelha e outra pergunta em outra orelha. Você vê que ele até coloca a mão ali na boca, né, para fazer a pergunta, para que essas ondas não sejam transmitidas para a orelha esquerda da paciente. Justamente porque ele quer analisar mais a orelha direita e depois ele vai analisar a orelha esquerda. E aí você vai fazer a interpretação dos seus achados, né? Ou seja, se o idoso conseguiu entender a pergunta, ou seja, conseguiu entender o que lhe foi dito e conseguiu responder corretamente a pergunta que você fez a ele. Aí você vai registrar que aquele paciente, no teste do sussurro, ele não teve nenhuma perda auditiva declarada. Tudo bem com isso aqui? Tudo bem. Então isso aqui é a primeira coisa que vocês podem fazer, ok? Então, como é que você pode avaliar a audição do paciente antes de fazer os testes, o teste do sussurro, né? Enquanto você coleta as informações dele, você já faz o teste do sussurro. Se você suspeita que ele tem uma perda auditiva ou se ele já chega para você com queixas de perda auditiva. Né? E aí, beleza, a gente vai por dois testes. Né? É necessário que a gente faça o teste de Weber e o teste de Rini em sequência e os dois. Por quê? Porque nenhum dos dois é conclusivo separadamente. Você só pode tirar uma conclusão se você fizer um e depois fazer o outro. Por quê? Porque um teste de Weber, né? Um teste de Weber, o que é o normal, né? Então, primeiro, o que é o teste? O teste de Weber, você vai vibrar o diapasão e vai colocar no centro, né? No centro aqui da cabeça do paciente. Ou você pode colocar aqui, ou você pode colocar aqui, ou pode colocar aqui na região mental. O importante é que seja uma proeminência óssea e que seja equidistante das duas orelhas, da orelha esquerda e da orelha direita. Então, normal é a gente colocar aqui, mesmo no vértice da cabeça, beleza? Você vai vibrar e vai colocar aqui. O que é que normalmente vai acontecer? A vibração vai ser conduzida para a orelha esquerda e para a orelha direita. E vai ser conduzida para as duas. Então, o paciente ele não vai perceber uma lateralização. Se é conduzida para as duas, ele vai ter a percepção de que você está com uma vibração central, ok? Que você está com uma vibração aqui no centro da cabeça, no vértice. E isso é o teste de Weber normal, né? Então, normal é um teste de Weber que não lateraliza, né? Agora, veja só que viagem. Se a gente faz o teste de Weber no paciente e esse teste ele lateraliza, né?
Se o paciente ele tem uma hipoacusia condutiva, ou seja, se tem alguma coisa acontecendo na orelha daquele paciente, algum problema que seja antes do aparelho vestíbulo-coclear, que seja na membrana, nos ossículos, no meato acústico externo, qualquer problema de condução daquele paciente, a vibração ele vai lateralizar para o lado afetado. Vocês conseguem entender isso? Por que disso? Hein, pessoal? Não. Alguém consegue explicar por que lateraliza para o lado afetado? Porque nesse caso aí já vai ser a vibração óssea, não vai precisar da transmissão pelo ar. Perfeito. Veja só. Por que é que o teste de Weber normal, quando eu boto aqui, ele não lateraliza para um lado nem para o outro, ele fica no centro? O teste de Weber está testando qual condução? Aérea ou óssea? Óssea. Óssea, né? Quais são os dois tipos de condução que a gente tem? Aérea. Aérea e óssea, né? Veja só, existem diversas teorias que explicam isso, né? E uma das teorias é o efeito do mascaramento de ruído de fundo. No ambiente externo, há sempre ruídos sendo feitos, né? Há sempre ruídos aqui no ambiente externo que estão constantemente entrando na nossa orelha. E como a gente tem uma condução aérea maior que a condução óssea, esses estímulos aéreos estão constantemente entrando na nossa orelha, quando a gente faz o teste de condução óssea, a gente não percebe nenhum lado nem o outro, fica no centro, porque está tudo normal. Agora pense só, se minha orelha esquerda ela está com um problema condutivo, né? Ou seja, ela está, por exemplo, com um edema ali na região da orelha do meato acústico externo, que está fazendo uma oclusão do meato acústico externo, ou seja, eu estou com um problema de condução, né? O ar não está conseguindo entrar bem, não é isso? Se você não consegue ter a percepção da vibração óssea, porque tem esse ruído de fundo sempre entrando na sua orelha, e você tem um problema agora de condução, o que é que vai acontecer? Esse ruído de fundo, que estava mascarando a lateralização óssea para as duas orelhas, ele não existe mais aqui. Porque o ar do ruído de fundo não está entrando na minha orelha, que está com problema condutivo. Se não está entrando na minha orelha, qual é a única condução que sobra? A óssea. A condução óssea. E é por isso que lateraliza para o lado acometido. Porque o lado saudável, o ruído de fundo que está entrando, mascara a condução óssea. E aqui, que está acometido pela condução aérea, não é? Não tem mais o mascaramento, porque a condução aérea é muito mais sensível do que a condução óssea. Se você perde a capacidade do ar, da vibração do ar entrar na sua orelha externa, bater na sua membrana timpânica e chegar no aparelho vestíbulo-coclear, você não tem mais essa condução aérea preservada. E aí a condução óssea sobressai a condução aérea. E aí o que acontece é que você lateraliza para o lado que está acometido. Vocês conseguiram entender agora? Sim. Valeu. Sim. Então é por isso que no teste de Weber, em um paciente que tem uma hipoacusia condutiva, o teste lateraliza para o lado acometido, porque a condução óssea vai se sobrepor à condução aérea. Porque a perda condutiva, ela perde o quê? A condução ela perde a capacidade de fazer a condução aérea. Beleza? Só que, se você lateraliza para esse lado, pode ser também que o outro lado ele tem uma perda condutiva neurosensorial, e por isso que não está lateralizando, concordam? Não entendi. Por exemplo, veja só. Você pode ter o teste de Weber, a vibração lateraliza para o lado acometido, né? Na hipoacusia condutiva, se você tem um problema de condução condutiva. Beleza. Agora, se for um problema neurosensorial, a onda vai lateralizar para o quê? Para o lado normal. Não é isso? Porque se o normal é você colocar para vibrar aqui e você não lateralizar para lugar nenhum, se você tem uma hipoacusia condutiva, lateraliza para o lado afetado.
Agora, se esse lado está normal e aqui eu tenho uma perda neurosensorial, eu vou perder o quê? A minha condução aérea e a minha condução óssea, não é isso? Porque é perda neurosensorial. Nem o estímulo ósseo, nem o estímulo aéreo consegue fazer com que eu estimule o meu aparelho vestibular coclear. Ou seja, se eu coloco para vibrar aqui, como eu perdi a aérea e a óssea dessa orelha, não vai lateralizar para cá apenas. Eu não vou sentir mais nas duas. Entendi agora. Então, o Weber, ele pode me dizer duas coisas. Ou o paciente tem uma hipoacusia condutiva de um lado, e aí lateralizou para o lado de lá, ou a outra orelha que está com a perda neurosensorial, concordam? Sim, sim. Então, não é conclusivo de nada. Se o Weber não lateraliza, o paciente não tem perda. Se o Weber lateraliza, ou o lado que lateralizou está com problema condutivo, ou o lado que não lateralizou está com problema neurosensorial. Concordam? Sim, sim. Sim. E aí o que é que a gente faz para comprovar? Faz a condução aérea com diapasão e a óssea aqui no mastoide, né? Que é o teste de... Teste de Rini. A gente faz o teste de Rini para comprovar. Beleza? Tranquilo. Alguma dúvida no teste de Weber, gente? Não. Vamos, Não. eu trouxe algumas questões para a gente treinar, então fiquem tranquilos. E aqui é o teste de Weber. Ó. Você coloca o diapasão aqui na proeminência óssea do paciente, no vértice que fica equidistante da orelha direita e da orelha esquerda. E aí é o que acontece. Ó. Ou você lateraliza em uma hipoacusia condutiva para o lado afetado, ou você lateraliza para o lado que está normal e a outra tem uma perda neurosensorial. E aí, para que você saiba se ou você está tendo uma perda condutiva porque lateralizou, ou uma perda neurosensorial porque não lateralizou para o lado normal, o que é que a gente faz? A gente faz o teste de Rini, né? O teste de Rini a gente vai fazer nas duas orelhas e a gente vai comparar justamente a condução aérea com a condução óssea. Qual é a condução que tem que ser maior? Aérea. Aérea, né? Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai vibrar o diapasão e vai colocar o diapasão aqui no processo mastoide do paciente. Ok? Vai colocar o diapasão aqui. E você vai sentir a vibração óssea. Quando o paciente você vai explicar para o paciente que quando ele parar de sentir a vibração, avisa, e aí você vai pegar esse diapasão e vai colocar desse jeito aqui, ó. Eu vou falar a vocês lá na prática à noite, né? A posição correta. É nessa posição aqui que você vai colocar à frente do pavilhão auricular do paciente, à frente do tragus do paciente. E o normal é que, como a condução aérea é melhor que a condução óssea, ele parou a óssea, mas a aérea vai continuar. E aí digamos que a óssea deu 10 segundos. Quanto é que eu espero aqui na aérea? Algo a mais de 10 segundos. 20. Ou seja, 20 segundos, né? Mas é 20 segundos ou 10 segundos? Que tem que estar aqui na frente. 20. Então, 10 segundos. Por quê? Quando eu estou fazendo a óssea, o ar está vibrando, então já estou fazendo a aérea também. Então esses 10 segundos aqui, que ele ficou aqui, é 10 segundos da óssea e 10 segundos da aérea. Se eu colocar aqui na frente, ele tem que ficar mais de 10 segundos. Aí seria 20 segundos na aérea. Entenderam? Tem que ser pelo menos o dobro o somatório de tudo. É isso. Tem que ser maior. Entendi, pô. Pode ser que às vezes fique um pouco menos que o dobro, mas tem que ser maior. Entendeu? Beleza. O que não pode acontecer é você botar aqui e quando você botar aqui ele dizer que não está ouvindo. Ou seja, está igual. Porque se você botou aqui, é tanto a óssea quanto a aérea. Porque o diapasão está vibrando na proeminência óssea, mas as hastes do diapasão também está vibrando aqui no ar. Então está entrando som. Entendeu? Eu lembro que eu fiquei encucado na aula por causa disso, pô. Quem tava fazendo, e aí quase todo mundo deu maior na óssea. E aí a gente não tinha se ligado que já você está fazendo as duas, né? Você já está fazendo as duas aqui. Por isso, então, o que vocês... Quando você bota aqui, deu 10 segundos. Aí você, poxa, deu igual, velho. Tá com a... deu igual, tem alguma coisa errada. Não deu igual, deu o dobro. Porque você já está fazendo os dois. Então a gente começava do zero sempre. Tipo assim, contava o ósseo,
Aí botava na frente do ouvido. Aí ia do zero, né? Aí esperava 20 segundos a mais. Não, não é assim não. Geral com medo, pô. Aí botamos assim, aí eu fiz com o Caio. Aí ele, Caio deu menos, a minha deu menos. Eu, porra, ou a gente Tá fez tudo surdo, tá errado, tudo muco. ou todo mundo tem alguma deficiência auditiva. Não, pô, não é assim não. Vocês conseguiram entender agora? Agora sim. Então, se, por exemplo, a óssea for 10 segundos e eu tiver na aérea 1 segundo, já tá bom, né? Porque tá mais. É bom que você tenha mais, né, que 1 segundo, porque a condução aérea, ela não é tão pequena, maior do que a óssea, ela é muito maior que a óssea. Então é normal que você tenha pelo menos maior que 7 segundos ali a mais, né? Ou seja, que você tenha 17 para 10, né? Quase o dobro ali, mais ou menos o dobro. Tá certo. Obrigada. Beleza? Então essa é a técnica do exame, beleza? Já desmistifiquei isso, então vamos entender agora os resultados. O Rini ele tem dois resultados possíveis. Ou o Rini é positivo, ou o Rini é negativo. Veja só. Se você faz o Rini, né? Você faz a condução óssea e a condução aérea. O normal é que a condução aérea seja maior que a condução óssea, não é isso? Se a condução aérea for maior que a condução óssea, a gente diz que o Rini é positivo. Ou seja, indica o quê? Normalidade ou uma hipoacusia neurosensorial. Concordam? Vocês concordam que na perda neurosensorial o Rini também vai ser positivo? Porque na perda neurosensorial você vai perder tanto a aérea quanto a óssea. Só que mesmo você perdendo a aérea e a óssea ainda consegue superar a óssea. Rini positivo quer dizer que tá doente, né? O Rini, não, é porque isso confunde. Normalmente quando a gente fala que um sinal é positivo, quer dizer que é ruim. No Rini não, o Rini positivo é o Rini que é normal ou que é uma perda neurosensorial. Tá. O Rini positivo indica o que a gente quer, a condução aérea maior que a condução óssea. Só que a condução aérea vai estar na condução maior que a condução óssea, tanto no estado de normalidade, na gente aqui, tanto em um paciente que tem uma perda neurosensorial da orelha. Porque se ele tem uma perda neurosensorial, ele vai perder tanto a aérea quanto a óssea. As duas vão ficar poucas. Só que, como a óssea já é menor que a aérea, mesmo perdendo as duas, a aérea ainda fica maior que a óssea. Então ele vai ouvir por poucos segundos, mas a aérea ainda vai sobressair a óssea. Então o Rini vai ser positivo tanto normal quanto na hipoacusia neurosensorial. E é por isso que a gente faz os dois testes, entendeu? Porque se o Weber lateraliza para um lado, ou é perda condutiva desse lado, ou é neurosensorial nesse. E aí você faz o Rini nesse, e o Rini dá positivo. E aí, poxa, o Weber não lateralizou para cá. O Rini deu positivo aqui. Você já começa realmente a suspeitar de uma perda condutiva neurosensorial. Agora, o que é o Rini negativo? O Rini negativo é quando você faz o teste, né? Faz a vibração óssea aérea e a óssea dá maior que a aérea. E aí você comprova o que no Weber você achou que realmente seria uma hipoacusia condutiva. Porque o lado que o paciente disse que não escuta, né, direito, no Weber lateralizou para ele. Aí você já pensa, se ele já disse que não escuta bem desse lado e o Weber lateraliza para ele, você já está raciocinando que pode ser uma hipoacusia condutiva. Porque ele disse que o outro lado está normal, ele consegue, se ele tapar ele consegue ouvir. E se o Weber quer dizer que se lateraliza para o lado é uma hipoacusia condutiva, ou pode ser neurosensorial no outro, e o paciente diz que ouve bem nessa orelha, você vai pensar mais o quê? Em uma hipoacusia neurosensorial aqui? Não, porque ele não está referindo que tem perda auditiva aqui. Ele está referindo que não consegue ouvir bem com essa. Então, desde a anamnese, desde as queixas do paciente, você vai raciocinando para que quando você for fazendo os exames, você realmente comprove aquela hipoacusia. Então, o teste de Rini negativo é quando a condução aérea é maior que a condução óssea. Tudo bem? Mas se a hipoacusia neurosensorial, tipo, o paciente tem, no caso, ele não deveria escutar nenhum dos dois, não é? Ou ele escuta? A aérea óssea ou nas duas orelhas? A aérea óssea, se ele não tem essa perda aí. Isso, ele pode não ouvir nada ou pode apenas reduzir as duas. Mas vai afetar as duas, entendeu?
Entendi. Pode ser que ele não tenha uma perda total, pode ser que ele ainda tenha uma capacidade auditiva, mas muito, muito baixa mesmo. Ah, certo. Então, é uma hipoacusia, né? Certo, obrigada. E aí, beleza. Vocês entenderam o teste de Weber e o teste de Rini. Vamos deixar isso amarrado agora com algumas questões, para que a gente saiba como realmente interpretar esses dois testes juntos, né? Não separados. Vamos lá. E aqui eu trouxe para vocês, ó, perda condutiva e perda neurosensorial. Na acuidade auditiva, ou seja, no teste do sussurro, as duas vão estar diminuídas, né? Tanto na perda condutiva quanto na perda neurosensorial. No teste de Rinner, né, na perda condutiva, a óssea vai ser maior que a aérea, porque a perda condutiva é justamente a perda da condução aérea, né? Então a óssea vai ser maior que a aérea, porque a vibração óssea vai conseguir chegar lá no vestíbulo coclear. A aérea, que tem que passar pelo meato acústico externo, membrana timpânica ou ciclos de audição, é que vai estar prejudicada. Então no teste de Rinner vai estar a óssea maior que a aérea, ou seja, teste de Rinner negativo. E no Weber vai lateralizar para o lado que o paciente diz que está anormal, que ele diz que não está ouvindo bem. Já na perda neurosensorial, a condução aérea vai ser maior que a condução óssea ainda, ou seja, o teste de Rinner vai dar positivo, né? Ele dá positivo ou em perda neurosensorial ou em pacientes que estão normais. Só que o Weber lateraliza para o lado normal. Quando você faz o Weber, ele diz que não está ouvindo bem desse ouvido aqui. E você faz o Weber lateraliza para cá. Mas ele diz que está ouvindo bem aqui. Então você pensa, se ele está ouvindo bem e o Weber lateraliza para cá, pouco provável vai ser uma hipoacusia condutiva aqui. O meu raciocínio vai chamar mais atenção para uma hipoacusia neurosensorial aqui, nessa orelha. Porque a orelha que ele refere está com uma diminuição da audição. Tudo bem? Vamos lá treinar? Beleza. Agora é com vocês aí, viu? Um minutinho, façam essa questão. Perda auditiva condutiva? Certeza? Vixe, então não é não. Oxente. Eu não disse que não era não, eu perguntei se tinha certeza. E aí, pessoal? Eu tô pensando ainda. Essa é a light, viu? Eu marcaria a letra C, né? De sensorial, por causa do rim negativo. Lembre que rim negativo não negativo. indica perda sensorial, é perda condutiva. Se for positivo, que é neurosensorial, né? Ou Então é está C. normal. Perfeito, então veja. Teste de rim deu negativo. Se o teste deu negativo, você já sabe que é uma perda neurosensorial. Ou uma perda condutiva. Porque na hipoacusia neurosensorial, o rim está positivo. E o Weber vai comprovar isso. Quando você bota o Weber, você lateraliza para o pior lado, para o lado que o paciente queixa que não está ouvindo. Ou seja, se o Weber lateraliza para o pior lado, para o lado que o paciente queixa não ouvir, quer dizer que o quê? Que o Weber lateralizou para o lado onde você tem uma hipoacusia condutiva. Uma perda condutiva. Porque se você neurosensorial, lateralizava para o lado oposto, né? Sim, foi o que eu notei errado aqui. Então, letra C, concordam? Rim negativo Concordo. e Weber lateralizando para o pior lado, perda condutiva. Vamos lá. E essa aqui? Letra C? Letra C, não é isso? Concordam? Ai, Sim. não, tô confusa. Veja, eu fiz o Rini, né? Eu fiz o Weber. O Weber lateralizou para a minha orelha esquerda. Se lateralizou para a orelha esquerda, pode ser o quê?
ou uma perda condutiva na esquerda, ou uma neurosensorial na direita. Beleza. Aí eu vou lá fazer o Rini. No Rini, na minha orelha esquerda, que foi a orelha que lateralizou, ele está com Rini negativo. Ou seja, a condução óssea está maior que a condução aérea. Então, eu já comprovo que aqui tem uma perda condutiva. Não é isso? E aqui, nessa orelha, o Rini deu positivo. Ou seja, aqui pode ser uma perda neurosensorial ou um estado de normalidade. Mas como eu já comprovei no Weber que lateralizou para cá e o paciente queixa que não houve dessa orelha, ou seja, lateralizou para o piolado, e essa orelha ele está ouvindo, eu já descarto uma perda neurosensorial aqui. Então o problema realmente está na minha orelha esquerda. Uma perda condutiva na orelha esquerda. Entenderam? Eu pensei que tipo, podia ser condutiva na orelha esquerda e neurosensorial na orelha direita, já que lateralizou para o esquerdo e está positivo para o direito. Então, a minha dúvida tem a ver com isso aí. Eu vou dar atenção, então, à orelha que o Weber lateralizar. É isso? Não. Você vai dar atenção às duas. Você vai dar atenção aqui lateralizar e aqui não. E é por isso que nada é separado um do outro. Se lateralizou para um lado e para não, e aqui para não, ou pode ser condutiva desse lado ou neurosensorial desse. Mas o paciente já disse que dessa orelha ele escuta bem. Você vai pensar em perda neurosensorial aqui se ele escuta bem nessa orelha? Não. Ou seja, a clínica completa é o que vai te dar o diagnóstico. Entendeu? Se o paciente está dizendo que escuta bem nessa orelha, você vai pensar que o Weber lateralizando para cá é uma perda neurosensorial aqui? Não, você já vai pensando em quê? Já vai dando um enfoque nessa orelha. Que é a orelha que ele disse que escuta menos e que o Weber lateralizou. Ou seja, provavelmente, realmente é uma hipoacusia condutiva nessa orelha esquerda. Entenderam? Entendi. Não, sempre faz o Weber primeiro que o Rini. Beleza? Na prova, pode ser que ele peça para vocês ou fazer só o Weber ou fazer só o Rini. E aí, beleza. Faz só o Weber e faz só o Rini. Aí, se você fizer o Weber e ele perguntar quais as alterações pode acontecer, aí você fala, eu fiz o Weber e pode ser o normal é não lateralizar. Se lateralizasse, ou era uma perda condutiva para o lado que lateralizou, ou neurosensorial para o lado que não lateralizou. E acabou a questão. Não foi nada conclusivo, mas você sabe que ao teste de Weber tem duas possibilidades diagnósticas para o paciente. E aí acabou. Se ele pedir para você fazer Rini, é a mesma coisa. Você vai fazer Rini nas duas orelhas do seu colega, nas duas orelhas de outra, e aí você vai dizer, a condução aérea está normal. Aí pode estar lá na questão B, né, no item B. Cite alterações que pode acontecer no Rini, aí você vai falar. O normal é a condução aérea maior que a condução óssea. Se a condução aérea é maior que a condução óssea, pode indicar uma orelha normal ou uma hipoacusia neurosensorial. Agora, se a condução óssea estiver maior do que a condução aérea, pode indicar uma hipoacusia condutiva. E acabou a questão. Você não diagnosticou nada, né? Porque não tem como você diagnosticar fazendo apenas um. Você tem que fazer os dois e juntar com a clínica, com as queixas do paciente, para chegar na sua conduta definitiva. Beleza? Então eu tava pensando, tipo assim, se lateraliza pro lado ruim, eu já descarto a orelha boa, porque o paciente tá dizendo que escuta. Perfeito. Agora, isso mesmo, ou seja, você já analisa, no Weber você já vai para a orelha que lateraliza. Por quê? Porque ele já está dizendo que escuta da outra. Só que você tem que fazer o Rini na outra para você ver se ele realmente está escutando bem. Então, tipo assim, se lateralizar para a orelha boa, aí que eu tenho que dar atenção para as duas. Se for para a orelha ruim, aí eu ignoro a outra. Mas se lateralizar para a orelha boa, é porque pode ser o quê? Neurosensorial. Neurosensorial. E aí você começa a pensar em neurosensorial e vai comprovar no Rini. Se lateraliza para a orelha que o paciente está se queixando, pode ser condutiva. Aí você vai dar um foco maior se é realmente condutiva. Mas você nunca vai ficar apenas restrito. Olha, tem que ser condutiva, né? Pode não ser, né? E aí você vai comprovar realmente com o Weber, com o Rini e com a clínica. Mas o que eu quero que vocês saibam é que vocês têm que fazer as duas. Certo, entendi. Mas você está certa. Ah, tá, entendi.
Isso que você falou realmente é certo. Você já vai pensando, né? Olha, se ele diz que a orelha ruim é essa, lateralizou para essa, você já vai no seu raciocínio clínico pensando em hipoacusia condutiva. Realmente. É isso mesmo que você tem que fazer. Beleza? Beleza, obrigada. Então vamos lá. Vamos passar para a otoscopia, né? Já vi que vocês já pegaram o macete de Weber-Ring. Tem alguma dúvida? Não. Ficou claro? Ficou, obrigada. Vamos lá. Otoscopia, né? A otoscopia, né? A função propriamente dita da otoscopia, eu não vou discutir muito aqui a semiotécnica da gente fazer ela, mas o que é que a gente encontra nesses achados da otoscopia e as anormalidades que a gente pode encontrar. E aí, à noite, a gente faz o exame e a gente explica como deve ser feito. Mas a função da otoscopia é a gente inspecionar o meato acústico externo e médio também, né? E médio também. Então, a gente vai inspecionar com o uso do otoscópio o meato acústico externo e inspecionar o que? A membrana timpânica e as implicações que problemas no meato acústico médio, né? Ou seja, na orelha média, as implicações de problemas na orelha média podem refletir ali na membrana timpânica. Então é isso que a gente vai observar. Então a gente vai ver aqui, ó, no meato acústico externo, quando a gente inserir o otoscópio, secreções, corpos estranhos, edema, cerume e coloração de pele, né? Além de diversas lesões que podem existir. Então, basicamente, são essas coisas que a gente vai observar. Por quê? O normal é ter secreção. O normal é ter uma secreção de cerume, né? O normal é ter cera, porque a cera é normal ter ali no meato acústico externo, porque é fisiológico, porque protege, porque cria uma camada de proteção ali no meato acústico externo. Então, o normal é ter sim um pouco de cera. Agora, se você tiver uma secreção, por exemplo, purulenta, uma secreção sanguinolenta, uma secreção serosa, uma secreção muito líquida, né, podendo ser licorreia, né, ou seja, perda de líquido ali pela orelha, aí você vai suspeitar de algum problema. Corpo estranho é normal ter na otoscopia? Não. Não, né? Então, se tem um corpo estranho, é algo prejudicial, né? Todo corpo estranho não é fisiológico. Então, se tem um corpo estranho, aquele corpo estranho pode romper a integridade da nossa membrana timpânica, pode criar uma barreira para a condução aérea, fazendo uma hipoacusia condutiva. Então, não é normal ter um corpo estranho. Edema, a mesma coisa, né? Não é normal você ter edema, ou seja, um processo inflamatório ali do meato acústico médio, porque se você tem edema, né, aquele meato ele vai se ocluindo, né? E se ele vai se ocluindo, vai diminuindo, né, a sua capacidade de condução aérea. Então, o paciente vai ter uma hipoacusia também. Cerume é normal ter, só que exageradamente não. E aí a gente tem que fazer uma limpeza da orelha daquele paciente, porque o cerume, ele pode... o paciente que não tem uma higiene muito adequada, né, ele vai poder acumular esse cerume muito, e esse cerume poder causar uma hipoacusia condutiva também. Além da coloração de pele, que vai ser muito importante para que a gente faça o diagnóstico de otite externa, né? Ou seja, a hiperemia ali daquela região. Então, são coisas básicas que, se eu perguntasse para vocês o que é que vocês podem analisar aí, vocês realmente me diriam, porque é algo que a gente analisa em qualquer outro epitélio, né? Então, secreção, lesão, edema, sinais logísticos, a questão do cerume e das secreções. Agora, além disso, a gente também avalia a membrana timpânica, né? Então, quando a gente inserir lá o otoscópio no meato acústico externo do paciente, a gente vai conseguir ver a membrana timpânica, né? Que é o que separa o nosso meato acústico externo da nossa orelha média, né? É aquele órgão ali muito importante que capta as vibrações do ambiente externo, que vibra de acordo com essas captações das vibrações, ela vibra junto entre uma ressonância e transmite essa vibração para os ossículos da audição até o aparelho vestíbulo coclear. Então, o que é que a gente vai analisar na otoscopia da membrana timpânica? A integridade dela, né? Para que ela consiga realmente transmitir essas vibrações, ela precisa estar o que? Íntegra, né? Não pode ter uma lesão, uma perfuração. Então, membrana timpânica íntegra. Ela normalmente é translúcida, ou seja, você consegue ver o meio da orelha média, né?
que tem ar ali, não é? Tem ar ali por causa que a tuba auditiva, ela faz com que entre ar na orelha média, para que você equalize, né? Equalize as pressões atmosféricas que tem entrando na orelha externa e a pressão da orelha média para que aquela membrana timpânica ela fique em sua posição normal. Ela não retraia nem para cá por uma pressão negativa na orelha média e nem para cá por uma pressão muito grande na orelha média. Então você tem ar ali, né? E a própria constituição da membrana timpânica deixa ela translúcida. Então você tem que observar a translucidez da membrana timpânica, porque se aquela membrana timpânica está sujeita a diversas patologias, a processos inflamatórios, a lesões, o que é que vai acontecer com ela? Ela vai entrar em processo cicatricial, né? Ela vai fibrosar, vai ter acúmulo de tecido fibroso ali nela. O que era translúcido vai ficar o quê? Opaco, ela vai ficando branca, opaca. E aí é um achado muito importante que você também tem que ter, né? A translucidez da membrana timpânica. Ou seja, se você consegue ver ali o cabo do martelo, ou seja, as estruturas que estão acopladas nela que pertencem à orelha média. A vascularização, né? A posição da membrana timpânica, né? A posição, ela tem que estar numa posição normal, né? Ela pode estar ou retraída ou abaulada, então vocês vão ver aqui nas imagens de otites médias, que você normalmente tem um abaulamento dessa membrana, porque tem muito líquido lá na sua orelha média que empurra a membrana timpânica para o meio acústico externo, ela fica abaulada. Ou se a pressão estiver muito negativa na orelha média, porque não tem ar entrando na tuba auditiva, porque a tuba auditiva está ocluída por algum processo inflamatório, vai ter uma pressão negativa ali dentro que vai puxar a membrana timpânica, ela vai estar retraída. Então são coisas que você tem que analisar, a posição da membrana timpânica. Se ela está normal, se ela está abaulada ou se ela está retraída. Elementos adicionais, né? Então, as placas, né, de aterosclerose, as placas de fibrose que eu falei para vocês, a atrofia da membrana, né? Se ela está muito fina, mais do que o normal. E as estruturas anexas, né? O que é que a gente pode analisar? O umbigo, né, que é onde a membrana timpânica fixa ali no cabo do martelo. O próprio cabo do martelo, que está ali verticalizado na membrana timpânica, né? Pode visualizar também a bigorna em algumas situações. Então, pela translucidez da membrana timpânica, a gente consegue visualizar essas estruturas anexas. Além de, quando a gente incidir o otoscópio, a luz do otoscópio vai bater na membrana timpânica e vai fazer o quê? O que é que a gente vai ver? Triângulo luminoso. O cone de luz, né? O triângulo luminoso. É importante que a gente veja, porque se você tem uma opacificação da membrana timpânica, esse triângulo vai sumir e indica que tem algum processo patológico acontecendo ali. Então, é basicamente isso que eu quero que vocês saibam que analisar na membrana timpânica. As coisas que você analisa na membrana timpânica e que você analisa no meato acústico externo. É isso que vocês têm que saber para a otoscopia de vocês e que vocês vão usar para o raciocínio clínico de vocês diante das diversas patologias que podem acometer a orelha. Tudo bem, pessoal? Aqui. Beleza. Vamos lá. Eu deixei aqui esse checklist da semiotécnica, eu não vou falar agora com vocês. A gente vai fazer isso na prática, né? Então eu deixei aqui esse checklist para que vocês vejam lá antes de fazer a prática. Beleza? Então, o otoscópio, ligar o otoscópio, usar o maior espéculo possível, né? São coisas que vocês têm que ter em mente. A posição, né? A retificação da orelha, né? Se vocês não fazerem a retificação da orelha na hora do exame, vocês já vão perder ponto. Né? Que é puxar a orelha para trás e para cima, né? Para fazer a retificação do pavilhão auricular. Então são coisas que a gente vai fazer tudo na prática direitinho. Vamos acertar isso aí direitinho. Pode falar. Eu perguntei a ele ontem sobre a questão do espéculo, para utilizar o maior possível, e ele falou que não precisa dizer, é só mesmo pegar. Pronto. É aquela coisa, ele não quer que você fique enchendo linguiça falando tudo, né? Ele falou. Ele vai ver que você realmente vai pegar o maior espéculo possível, então não precisa falar não. É que nem eu falei ontem com você. Se você ficar falando muita coisa, ele vai dizer, tá enchendo linguiça, vai ver se... Você tem que ponderar, você tem que falar o que a questão pedir. Se a questão pedir para você explicar a Weber, você vai explicar. Se ela pedir para você fazer, você vai fazer, entendeu? De boa. Como é isso aí do espectro? Não entendi nada. O espéculo é a pontinha que você bota no É porque assim, otoscópio. a primeira coisa que vai ser cobrada de vocês é o quê? É a montagem do otoscópio, né? Não vai estar montado para vocês. Então vocês vão ter que pegar o otoscópio, colocar o espéculo no otoscópio, ligar o otoscópio e fazer a otoscopia. Se você já pega e já vai colocando, você já perdeu toda a questão, porque você não fez a montagem do otoscópio.
Entendeu? Ah, entendi. Foi porque eu tinha estado pegar o maior espéculo e eu viajei aqui, mas tá de boa. Pronto, vamos lá. E aí, beleza, né? A gente tem a membrana timpânica, né? Eu vou falar umas coisinhas aqui com vocês sobre essa membrana timpânica, né? A gente divide essa membrana timpânica anatomicamente em quadrantes. Então, a gente pega aqui, ó. Aqui é o quê? É o martelo, né? Onde tá a seta. E a gente pega aqui na região do umbigo do martelo, ó, que é essa região aqui da ponta, né? Que a membrana timpânica está aderida. E traça uma linha vertical ao martelo e horizontal, né? Perpendicular a essa linha vertical. Beleza? A gente traça uma linha vertical e aqui na região do umbigo eu traço uma linha perpendicular, fazendo 90 graus, ó, em todos os ângulos. E aí a gente divide a membrana timpânica em quadrantes. Quadrante antero-superior e antero-inferior. E quadrante póstero-superior e póstero-inferior. Beleza? Então aqui, ó, quadrante antero-superior, antero-inferior. Quadrante póstero-superior, póstero-inferior. Tudo bem? Então, porque, por exemplo, quando vocês verem uma membrana timpânica e ter uma lesão nela, ter uma placa de ateroma, por exemplo, né? Ter uma placa de fibrose, ela está fibrosada, está branca, opaca, vocês têm que saber dizer onde é que está essa placa, né? A localização anatômica que está. E como é que vocês vão saber disso? Pelos quadrantes, né? Vocês vão dividir. Então, tem uma placa branca na membrana timpânica do paciente no quadrante antero-superior. Beleza. Então, isso aqui é o aparato anatômico que vocês vão usar para descrever as alterações que vocês vão ter na membrana timpânica. Beleza? Novidades aqui? Não, eu só não lembrava muito bem dos quadrantes, que ele realmente tinha comentado isso aí. Pronto. E aí você vai avaliar em todos os quadrantes aquelas coisas, né? A translucidez, a mobilidade, né? Vocês vão avaliar tudo isso, as lesões. E aí beleza, né? O que é a otoscopia normal, né? Então, você vai ter aqui, ó, o triângulo luminoso, você vai ter o martelo, ó. O martelo. A maior parte, ó, a maior parte da membrana timpânica a gente chama de partensa, que é a parte que está tensa realmente. E a menor, a parte flácida. Qual é a que tem a maior função? É a parte tensa, porque a membrana timpânica precisa estar esticada para que quando o ar incida na membrana timpânica ela vibre como uma corda. Porque se ela está frouxa, né? Ou seja, se ela está flácida, ela não vai vibrar para transmitir essa vibração para os ossículos. Então a parte tensa é a parte que realmente tem uma maior função auditiva na membrana timpânica. Então é aqui, ó, o processo curto do martelo, o cabo do martelo e o umbigo do martelo. Beleza? O cone de luz. Aqui a gente está podendo ver a bigorna, ó, a parte flácida e a parte tensa, que é toda essa parte aqui, ó. Tudo bem? Isso aqui são coisas que a gente vai ver na otoscopia normal. Vocês vão ver no colega de vocês. Ô, Cleiton, a única dificuldade que eu tenho, assim, é... Tipo, eu olho o tímpano, mas eu não consigo localizar os ossículos, entendeu? Porque depende, né? Depende da pessoa que você está analisando. Às vezes não dá mesmo não, né? E é normal. Mas tem pessoas que a gente vai... Vamos selecionar alguém que tem a orelha boa, né? Para que a gente consiga fazer a otoscopia apenas em 2 ou 3 pessoas, né? Todo mundo vai fazer em 2 ou 3 pessoas. Por quê? @Caio. Porque se a gente fazer em duplas, né? Não vai ter espéculo para todo mundo, primeiramente, né? Então vamos achar uma pessoa com orelha boa, todo mundo vai lá, faz, e depois essa pessoa que foi o paciente vai fazer em outra pessoa para treinar também. Aí fica mais rápido, vocês conseguem acertar a técnica e conseguem ver. Então a gente vai acertar isso e vocês vão conseguir ver tudinho. Aí, né, Caio, prepara a orelha. Já recrutaram você? Pois é, já me recrutaram aí. E é aquela coisa, às vezes vocês não vão ver a membrana timpânica como um todo, vocês vão ver uma parte dela. Aí vocês vão precisar mexer um pouco o otoscópio para que vocês consigam ver toda a estrutura. Então, o que é imprescindível? Vocês procurarem o cone de luz, o cabo do martelo, né? A região aqui central do martelo, umbigo, né? O manúbrio do martelo, a parte flácida e a parte tensa.
beleza? Ô, Cleiton, o umbigo é uma proeminência do martelo? Isso aí, a imagem aí. Eu tirei a membrana timpânica. O que é que tem ali no ouvido médio? Ó? Tudo isso aqui é o martelo. Ó. O umbigo é essa parte aqui, ó, da ponta do martelo. Aqui tem o cabo do martelo, o manúbrio, que a gente chama. E essa ponta a gente chama de umbigo, que é onde fixa a membrana timpânica, né? O meio da membrana timpânica ela está fixada aqui, ó. Imagina que você pega a membrana e prende aqui no meio. Toda essa parte aqui, ó, vai ser a parte tensa. E essa parte aqui vai ser a parte flácida. Então, tudo isso aqui é a parte tensa, que estaria aqui. Então, isso aqui é o umbigo do martelo. Beleza? Agora eu consegui ver, porque na outra não dá não, pra ter noção assim. Isso. Aí a gente vai ter a bigorna aqui atrás, né? E a gente vai ter o estribo aqui. E a gente vai ter o músculo estapédio, né? Vai ter diversas coisas aqui. Só para que vocês tenham uma visualização melhor do que aqui está ali atrás da membrana timpânica. Mas não é o que a gente vai avaliar não, né? A não ser que esteja perfurada a membrana timpânica. Ô, Cleiton, Pode falar. só me lembrou uma coisa da anatomia. O cabo do martelo ele tem que estar Verticalizado. né? Isso. Vale. Normalmente, quando você tem ali uma pressão muito negativa ou tem a presença de líquido ali na orelha média, o cabo do martelo ele horizontaliza. Então pode ser um achado que vocês vão falar na alteração lá. Olha, o cabo do martelo está horizontalizado, a membrana timpânica está abaulada, entendeu? Então normal ele está vertical. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Vamos começar a falar das alterações da otoscopia? Tranquilo. Vamos lá. Você só precisa saber duas coisas. 3, na verdade. Corpo estranho, que aí é de boa. Se aparecer a foto que tem um besouro lá no ouvido, vocês vão falar o quê? Corpo estranho. Acabou a questão. Né? O item de você falar sobre alteração. Agora, o que pode pegar? Pode pegar vocês a otite externa e a otite média. E aí a gente precisa entender um pouquinho sobre essas duas, né? Entender um pouquinho sobre a patologia delas, para que não fique apenas uma coisa decoreba, sabe? Eu olhei e é uma externa ou uma média, né? Eu quero que vocês realmente aprendam as coisas. Então vamos lá. O que é uma otite externa? A gente tem uma inflamação no meato acústico externo, ou seja, no canal auditivo externo. E otite não é inflamação. Otite externa, inflamação na orelha externa. Pode ser uma inflamação na região auricular ou uma inflamação que você vai ver apenas na otoscopia do meato acústico externo. E aí, essa inflamação ela pode se apresentar em diversos estágios e cada estágio diferente vai ter um achado diferente, né? Para fim de resposta, vocês só vão responder, é uma otite externa, né? É uma otite externa. Mas, para que vocês consigam realmente entender e se aprofundar, vocês podem, né, ver a otoscopia e ver, olha, é uma otite leve, é uma moderada, é uma grave. Então, como é que a gente vai fazer isso, né? Então, primeiro a gente tem um estágio pré-inflamatório, né? Alguma coisa vai causar aquela otite, ela não vai surgir do nada. Então, trauma, umidade ali, né? Muitos banhos de piscina de praia vão fazer com que aquela camada de cerúmen, aquela camada lipídica que protege o seu meato acústico externo, ele seja perdido, né? E se você é perdido, né, essa proteção que o cerúmen traz, e você vai para tá toda hora tomando banho de piscina, aquela água é cheia de bactérias, né? Essas bactérias vão conseguir entrar na sua orelha, como você já perdeu a sua camada lipídica, vai conseguir penetrar e vai conseguir fazer o quê? Uma infecção. Então é um estágio pré-inflamatório, porque não existe ainda um processo inflamatório, é um estágio onde você vai ter essas lesões, né, por traumas, por umidade demais, que vai perder seu componente lipídico da orelha externa, que faz a proteção, e você vai estar suscetível à infecção. Aí, beleza, você teve uma infecção. Quando você teve uma infecção, você vai ter o quê? Uma inflamação, né? E essa inflamação, ela obedece estágios. Pode ser uma inflamação leve, que é autolimitada, que fica apenas uma inflamação leve e regrida, ou pode ser que essa inflamação ela evolua para uma inflamação moderada ou inflamação grave. O que é que vai ter uma inflamação leve? Edema, ali do meato acústico externo, hiperemia esse CAI aqui é o conduto auditivo externo, ok?
Então, hiperemia do conduto auditivo externos, né, na região do trago. Você pode ter uma otorreia discreta, né, inodora e clara, ou seja, um exudato ali saindo da orelha do paciente. Então, isso tudo é o quê? São sinais clássicos de inflamação, né, hiperemia, edema, dor, mas que ainda são leves. Na moderada, a gente vai ter uma dor mais intensa, vai ter prurido, vai ter coceira, não é isso? Vai ter um edema muito mais intenso do que se apresentava no anterior. E você vai ter que essa infecção, que pode ser viral a priori, né, pode ser uma otite viral, ela pode evoluir para uma infecção secundária, né, ou seja, para que bactérias invadam ali o meato acústico, porque ele está suscetível agora, e faça uma infecção bacteriana, e aí você tenha uma secreção purulenta, né, por causa das bactérias, né? Então, células polimorfonucleares, leucócitos ali, vão lá combater as bactérias, e aí você tem esses restos de macrófagos, restos de bactérias ali tudo junto, que faz com que você tenha a formação do pulso, né, da secreção purulenta. Então você pode ter uma otorreia purulenta, né, da orelha daquele paciente. Na grave, você vai ter um edema muito maior, né, muito mais pronunciado. Você pode ter uma linfadenopatia cervical, né, reacional. Então você pode ter que aquela infecção já se espalhou para suas vias linfonodais, e aí o paciente tenha pré-auriculares palpáveis, tonsilares palpáveis, né, submandibulares, né, linfonodos cervicais palpáveis, ou seja, toda a cadeia que drena ali a região da cabeça pode estar palpável. Beleza? E uma inflamação crônica, né, vocês vão ver que normalmente o conduto auditivo externo ele assume uma característica atrófica, né? Ele fica muito atrófico, fica muito fino, justamente por causa de não tem cerumen e você fica com um conduto muito fino, justamente por causa dessa infecção crônica que está ali muito tempo no paciente e vai desgastando todo o epitélio do conduto auditivo. Alguma pergunta aqui, pessoal? De boas. Vamos lá, então. Vamos lá. Já vamos começar treinando. Botei o otoscópio na orelha do paciente. O que é isso aí, primeiramente? Onde é que eu estou? No meato acústico. No meato acústico externo. Descrevam aí essa otoscopia para mim. Eu vejo os pelos, né? A mucosa eu achei pálida, meio cinzenta. Secreção Pode falar, Beto. O que mais chama a atenção aí? Presença de edemas. Edema, não é? Hiperemia, porque o que está pálido é essa secreção, entendeu? O que está aí. Mas a mucosa está bem hiperemiada. Ali é acúmulo de cerume, esse do meio. Que parece Isso, uma coluna acúmulo de cerumen. Eu diria que era secreção purulenta, ao invés de ser cerume. Essa cor desse cerume não tá estranha, não? Tem uma mistura ali, né, de secreção, ou seja, secreções seropurulentas. Qual o diagnóstico desse paciente? Otite externo. É uma otite externa. Pronto. É o conduto auditivo externo. Tem alteração de inflamação, tem hiperemia, tem edema, tem o que parece ser uma secreção seropurulenta, mistura de cera com pulso. É o quê? É uma otite externa. É uma otite externa, né? E aí, veja só. Eu coloquei aqui o gabarito. A gente vê edema, vê hiperemia e vê presença de secreções seropurulentas, né? Igual vocês falaram. Que aquela secreção está com coloração meio estranha, realmente. Ou seja, é uma coloração que tem uma secreção que tem uma mistura de cera e uma mistura de pulso também. Então, ou seja, uma secreção seropurulenta. Diagnóstico otite externa. Acabou a questão. Não é facinho, tranquilo. Tranquilo. Aí vamos lá. Aqui. Hiperemia. Uma camada serosa bem fina. Se tá fina é o quê? Atrofia. 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 Tem cera.
Não tem cera. Quase não tem cera nenhuma. Quase não Atrofia tem de cera quê? nenhuma. A parede tá atrofiada, tá bem fina, tá vendo Ah, do sim, sim, conduto sim. ativo externo? Eu não tava querendo dizer que a parede tava fina, não, mas. Beleza. Ela tá bem fina, tá bem atrófica. Veja a vascularização, ó, tá vendo? A gente Sim, consegue sim. perceber que tá assim por causa da vascularização, não é isso? Isso, né? Parece que tá translúcida, você tá vendo os vasos dentro Sim, dela. sim. A membrana timpânica tá intacta, tá vendo lá, ó? Tem um Sim. anel de hiperemia ao redor dela, mas não atinge ela tá lá intacta. Né? Tá translúcida, tá vendo o martelo lá verticalizado, tá vendo? Vertical. Beleza, então qual é o diagnóstico? Uma otite externa crônica atrófica, igual eu falei a vocês. Paciente que tem um processo inflamatório da orelha externa muito prolongado, a orelha vai ficar como? Vai ficar atrófica, né? Então, veja que a parte mais externa, ela atrofiou, né? Ela fica muito fina e frágil. Beleza? Evidenciando a vasculatura. É bom falar que é crônica, né? A classificação. Vocês Ou vão só falar otite? que é otite externa. Ah, pronto. Aí vocês podem falar em uma otite externa com características crônicas pela atrofia do conduto auditivo externo. Perfeito. Eu falo crônica ou grave? Legal. Crônica. Esse negócio de leve, moderado e grave vocês não vão falar não, beleza? Ah, beleza. Eu só quis apresentar para vocês que pode ser que seja posto uma foto para vocês de uma otite média leve, moderada e grave e que para vocês saibam que todas elas são otite externa, mas que tem graus diferentes, entendeu? Para que vocês não achem que pode ser outra coisa, porque vocês viram a foto de uma coisa bem levinha e tem lá uma bacaceira toda na orelha externa, né, de muito pus, de um edema muito grande, e vocês acham que é outra coisa. Não. A otite externa ela tem vários graus, inclusive esse atrófico. Alguma dúvida sobre a otite externa, pessoal? Não. Então vamos lá, otite média, né? Então o que é otite média? A otite média é a inflamação da orelha média, né? Ou seja, na orelha média a gente vai ter o quê? A membrana timpânica e os ossículos, não é isso? E qual é a fisiopatologia ali, né? Então você vai ter uma infecção da orelha média, né? Que pode ser secundária, né? Essa inflamação da orelha média pode ser secundária a uma infecção viral ou bacteriana, né? Das vias aéreas superiores, ou seja, você pode ter uma infecção de via aérea superior e como você tem uma conexão entre a sua faringe com a sua orelha média, né, pela tuba auditiva, essa IVA, né, ou seja, essa infecção de via aérea superior, igual vocês já estudaram, não foi no módulo 2, problema de vírus está lá contextualizado com IVAs, né? E vocês viram que uma das IVAs muito comum é a otite, né? E por quê? Porque essa via aérea superior, essa região ali da nasofaringe, tem uma conexão com o ouvido médio. Essa infecção pode ascender pela tuba de Eustáquio e causar uma infecção ali na região do ouvido médio. E aí causar problemas na membrana timpânica, nos ossículos e na mucosa, né, da parede ali que reveste esse ouvido médio. Então pode ser assim que vai acontecer uma otite média, beleza? E a OMA, né, ou seja, a otite média aguda, né, ela vai ter também diversos sinais que a gente vai ver na otoscopia. Então, quais são as alterações que podem ser postas para vocês? Você pode ter uma hiperemia, né, então, na periferia, né, nas partes flácidas, no cabo do martelo, né, e aumento da vascularização local. Tem vascularização membrana timpânica? Tem. Agora, se você tem um aumento exagerado, uma vasodilatação exagerada, uma hiperemia exagerada, pode indicar o quê? Que aquela membrana timpânica está inflamada, ou seja, uma otite média. Outra coisa, exudação, né? Exudação é quando você tem o processo inflamatório ocorrendo ali nas estruturas da orelha média. Se você tem um processo inflamatório, você aumenta a permeabilidade dos vasos, né? Então você tem a liberação de citocinas ali, que faz com que aquele vaso fique mais permeável e dilatado para que você tenha um maior recrutamento de polimorfonucleares, para que você facilite a diapedese dessas células de defesa, desses leucócitos. Se esses vasos ali da orelha média estão mais permeáveis, vai começar a fazer o quê? Vai começar a extravasar líquido, né? Ali na região da orelha média. E aí você vai ter uma mistura de exudato, né? Ou seja, de líquido inflamatório com muco ali. E aí vai encher aquela região da orelha média, né? Vai encher aquela região e a membrana timpânica vai ficar como abaulada para a região do meato acústico externo, né?
vai abaular ela, vai empurrar ela, ela vai ficar abaulada. E aí, como ela é translúcida um pouco, né, a depender do líquido que vai estar ali, desse exudato que vai estar ali na orelha média, você pode dizer que é abaulada e tem uma coloração amarelada, porque é pus que está ali abaulando. Pode ser sangue, né? Pode ter um rompimento dos vasos ali da orelha média e causar uma hemorragia ali na região da orelha média. E você ter sangue ali abaulando a membrana timpânica. Então, essa secreção que você vai analisar, você vai dizer, é uma secreção serosa, sanguinolenta ou purulenta. Vocês têm que dizer, né? Porque quando vocês veem a membrana timpânica abaulada, você já sabe que tem exudato, tem algo empurrando. Vocês só vão dizer, ó, tem uma presença de secreção serosa, sanguinolenta ou purulenta. E aí vai ficar nítido para vocês. Pode falar, Eduardo. Essa secreção serosa é a mesma secreção hialina que ele fica falando na sala? Porque, perfeito, né? É uma coloração parecendo líquido mesmo, entendeu? Líquida, água. Imaginando cera, mas não é não, né? Secreção hialínica, serosa, é uma secreção que mais se assemelha à água mesmo, transparente, entendeu? Certo, valeu. E supuração, né? Supuração é quando você tem perfuração da membrana timpânica, principalmente da parte tensa, né? Então, a parte tensa, o que é mais fácil de você romper? Algo que está frouxo ou algo que está tensionado? Algo que está tensionado, né? Então, quando você tem esse exudato ali, que começa a abaular e empurrar a membrana timpânica, você pode ter uma supuração dessa membrana, ou seja, um rompimento dessa membrana. E aí você vai romper a membrana e fazer com que você tenha a saída de secreção. Beleza? Tranquilo. Então vamos lá, né? Alguns exemplos. Vocês veio aqui a membrana timpânica abaulada, ó, nessa figura A, tá vendo? Ela está bem abaulada. E nessa figura B você vê que ela está bem abaulada também, ó, né? Vocês veem que além de abaulado, ó, aqui na região do cabo do martelo, ele está mais verticalizado, não é isso? Ou seja, ele era para estar assim, ele não está mais verticalizado ou horizontalizado? Sim, sim. Ele está mais horizontalizado, ó, umbigo, cabo do martelo, né? Era para ele estar assim, por causa do abaulamento da membrana, né, do acúmulo de líquido, de ar ali, ele fica mais horizontalizado, tá vendo? E aí, aqui você tem um acúmulo de líquido, ó. E aí, vamos lá. Passou aqui, né? Pan e pan. Regiões antero-superior, antero-inferior. Póstero-superior, póstero-inferior. Na região antero-superior, você vê que está abaulado, mas aqui é ar, ó. Ou seja, está mais superior, então aqui é ar, porque tem muito ar lá dentro. E aqui na região mais inferior, está abaulada por causa de líquido, né? Então você tem um abaulamento aqui da membrana timpânica, tem uma hiperemia da região do martelo, e você tem presença de ar aqui na região antero-superior e presença de líquido aqui, né? Esse líquido aqui de ar, vocês diriam que é um líquido o quê? Seroso, purulento ou sanguinolento? Seroso, né? Concordam que é seroso? Sim. Beleza. E esse aqui? Purulento. Purulento, ou seja, é nítido, né? A diferença. E esse C aí é purulento? Eu acho que Eu acho. Também, né? Fica bem amarelo, tá vendo? Parece leite, tá vendo? Então, ó, membrana timpânica, hiperemia na região do cabo do martelo, beleza? Então aqui é uma evolução, é a mesma orelha. Então você tem uma inflamação precoce, a membrana timpânica está bem hiperemiada, então otite média leve, progrediu para um derrame purulento e fluido de ar, vê que aqui na região inferior, ó, póstero inferior e antero inferior, você tem líquido, né, purulento, e na região superior, ó, antero superior e póstero superior, você tem ar. Tá vendo que ela está abaulada, só que ela está translúcida ainda?
porque está abaulada, mas é ar, porque o líquido fica na região mais inferior, porque a gente está em pé, né? E o ar fica na região mais superior, porque você também tem acúmulo de ar ali, também tem uma pressão maior de ar, porque você não está tendo a equalização, por causa que você tem isso acontecendo ali na tuba de Eustáquio. Nessa primeira imagem aí, acho que é a no meato acústico externo, o que é isso aí, essas bolinhas aí? O que pode ser? Aqui? Porque não aparece na outra, some, fica lisa, mas antes... Pode ser. Eu realmente, eu tô achando que é cera, né, com presença de secreção aqui em cima dela, fazendo essas bolhas. Porque não achei se que era misturam, formato, entendeu? que era Porque- tipo umas crostazinhas de alguma coisa, mas não. eu não sei dizer o que é isso aqui, né? Para tá parecendo cera e com algum líquido aqui em cima, né? Porque não tá se misturando. Ou pode ser crostas também, eu não tô conseguindo identificar o que é. Certo. Então, na letra B também, o cabo não tá horizontalizado não, né? Tá normal, né? Veja, o cabo ele tá mais ou menos aqui, ó. O cabo era para estar assim, né? Ó. Veja, o cabo aqui ele tá aqui assim, né? E ele tá mais apontando mais para cá, para cima, né? Ou seja, ele não tá horizontalizado, mas também não tá totalmente vertical. Agora veja na C. Olha como o cabo tá, ó. Totalmente O horizontalizado. cabo tá aí, eu não tô nem enxergando. Ó aqui a região do umbigo, ó. Ah, certo. Ó, tá vendo que tem meio que uma depressãozinha para cá, ó. Aham. Então aqui é a região do cabo, né? Umbigo, cabo do martelo. Ele está totalmente horizontalizado aqui, tá vendo? Aqui é a par tensa, né? E aqui é a par flácida. Beleza? Ele está totalmente... Aqui ele está um pouco, aqui ele está mais um pouco horizontalizado e aqui ele está totalmente horizontalizado. Tá vendo? O que é que importa? Importa é você saber que é na membrana timpânica, que é uma secreção purulenta, que o cabo está horizontalizado. Então qual é o diagnóstico? Otite. Otite média, ok? Se é da membrana timpânica para trás, é otite média. A membrana timpânica para frente é otite externa. Pronto, então vamos lá. Vamos seguir. E aí, vamos treinar um pouco. O que é que vocês me dizem? Rapaz, a foto tá bem ruim, viu, bicho? A foto tá ruim nada, mano. Tá top. É porque tá alterado mesmo aí. Eu não vejo nada. Horizontalização do martelo. Uma secreção atrás do tímpano, né? Primeiro que tá abaulada, né? Ou seja, tem alguma coisa atrás dela, tem algum líquido atrás dela. Esse líquido é o quê? Seroso. Então, vocês já perceberam que tem líquido, tem exudato. E aí vocês vão falar o quê? Ver se a secreção é serosa, sanguinolenta ou purulenta. Então, é uma membrana timpânica que está abaulada e tem a presença de secreção serosa e alínica, né? Beleza. Tem uma horizontalização do cabo do martelo, não é isso? E aí, o diagnóstico? Só é um. Médio. Otite média, né? Onde é que tá o cabo do martelo? Eu não consigo ver, não. Tá mais ou menos aqui, ó. É realmente difícil de ver. Se você não vê horizontalizado, vê uma membrana abaulada, você já disse que tá Eu horizontalizado vou ali. dizer que isso daí tá... Isso. Aí não tô vendo vertical. É porque tá horizontal, tá escondido ali nesse abaulamento, ó. Então vê, ó. Você tem na fase inicial de uma otite média serosa na orelha esquerda, né? Então, você tem presença de ar, ó. Aqui é secreção e aqui é ar, tá vendo? Tá vendo que aqui é translúcido, a parte mais tá abaulado, mas é mais parece ar. E aqui é uma secreção, ó. Sim. Beleza. E aí vê só. A posição do martelo que está horizontalizado, ó. E é isso, apenas. Né, que vocês têm que ver. Não tá com hiperemia, né? Vocês não começam a descrever tudo, não. Vocês descrevem o que vocês estão vendo.
Vocês estão vendo uma membrana abaulada, com a secreção serosa e presença de ar também, e horizontalização do martelo, diagnóstico otite média. Essa aqui. Aquilo fora, amarelo é cera? Eu pensei Onde? que era Aqui? secreção. É. Não, aqui é fora mesmo. Acho que aqui é da imagem seco, né? mesmo. É, Ah, tá. essa aí. A pele tá atrofiada nessa, né? Eu vejo os vasos. Martelo horizontalizado. O que mais? Dá pra ver alguns vasos, né? De hiperemia, ali em cima. Uma certa vasodilatação, né? Isso. Então vamos lá, ver Ela só. parece estar abaulada, assim, um pouco. Mas parece que tá abaulada com o quê? Com Então, os... Ah, uma... Não é Não, pus, não. uma serosa. uma secreção serosa, né? Ou seja, ela perdeu a sua translucidez, né? Isso. Ela perdeu sua translucidez, ó. Translucidez perdida, né? Brilho diminuído, né? Então você tem o quê? Abaulada por uma secreção serosa, né? Uma secreção que parece água, ok? Beleza. Então você tem o quê? Uma otite média, né? Ô Cleiton, essa partezinha mais escura no canto superior esquerdo, você diria que é A? Aqui? É? Sim, A. O A geralmente fica mais escuro assim, né? Fica mais em cima, sabe? Beleza. Porque você vai ter um acúmulo de ar, porque a tuba auditiva ela também vai estar hiperemiada, vai estar com edema na tuba auditiva, ou seja, o ar ele não vai estar saindo, né? Ele vai estar preso ali, então tem um acúmulo de ar, você já tem uma pressão maior ali. Só que você também tem líquido, né? E aí aquele líquido vai estar junto com o ar abaulando a membrana timpânica. Beleza, valeu. E essa? Atrofia da membrana. Purulento. Líquido purulento. Tá perfurada? Não. Você Eu vai acho que ela tá atrofiada. Ela tá colada. atrofiada? O martelo desse jeito, essa parte do martelo aí, é normal ficar assim? Não. O que está acontecendo aí? tá abalado. Um abalamento. Eu falei a vocês, não tá abaulada. Não é. Se ela não tá abaulada, ela tá como? Não tá perfurada Não é também. perfurada, esqueci o termo, como se fosse um vácuo, né? Retraída, né? Ela tá sendo puxada, ó. Vê que vocês conseguem ver a região do umbigo, ó. O martelo, ele tá horizontalizado, tá vendo aqui o martelo, ó? Ah, sim, entendi. Aqui é a região do umbigo, que deveria estar aqui, ele tá aqui, o umbigo em cima, ó, horizontalizadozão, o martelo. E aí tem uma pressão negativa muito grande ali na região da orelha média que tá puxando a membrana timpânica, né? Ela ainda está presa ali na região do umbigo, do cabo do martelo. Ela não está perfurada, mas ela está sendo muito retraída. Tem uma retração muito grande que pode gerar uma perfuração, né? Uma supuração. Isso é problema na tuba auditiva? Isso, né? Ah, tá. Você pode ter uma pressão muito negativa ali na orelha média por causa da tuba auditiva. Então a pressão pode ficar muito negativa e aí você tem um deslocamento, né? Se a pressão atmosférica que está fora está muito maior do que a pressão que está dentro, você tem uma diferença de pressão e aí a pressão atmosférica vai empurrar a membrana timpânica para dentro. E a região aqui que está com a pressão mais baixa vai sugar. Então você tem essa retração. Porque lembra que a tuba auditiva justamente ela equaliza as pressões para que a membrana ela fique na sua posição. Se aqui está maior, ela abaula. Se aqui está menor, ela retrai. Além dessa retração e da horizontalização do martelo, o que mais chama a atenção aí? A coloração, né? Hiperemia. Ela está com hiperemia, né? Tudo hiperemiado. Então, ó, é uma otite média serosa, né? Tem líquido, mas é seroso, né? Aqui, ó, apesar de estar retraído, tem líquido, né? Tem uma certa atrofia, né? Por causa da retração, né? Então, você tem uma retração da porção anterior, né? Aqui.
E você tem calcificação presente, ó. E além de uma hiperemia difusa, de uma vermelhidão difusa em toda a membrana e toda a região perimembrana, né? E aí você tem essas calcificações aqui também na membrana, tá vendo? Ou seja, indica que aquela membrana ela já está sofrendo ali há muito tempo, tanto que ela calcificou, né? Ela calcifica porque ela está em sofrimento ali crônico a longo período de tempo, ou seja, ela vai sendo lesada. Se ela vai sendo lesada, ela vai o quê? Fazendo cicatrizes, né? Tentando fazer cicatrizes, e ela vai ficando fibrosada, calcificada. Ok? Pode falar Dura, que né? o triângulo luminoso está distorcido? Tá distorcido, né? A luz, ó, ela não está formando um triângulo, ela está totalmente Sim. espalhada aqui. Então você fala que não tem a presença do triângulo luminoso. Certo. E essa? Essa é fácil. A secreção é sanguínea, né? Secreção sanguinolenta. Horizontalização do martelo. Cabo do martelo, que deveria estar aqui, ele está mais horizontalizado. Não está totalmente, mas está mais horizontalizado do que deveria estar. A membrana ela está bem fina, ó. Né? Tem uma vasodilatação, ó. Né? Sim. Tem uma vasodilatação, então é isso aí. Então é otite média, né? Uma otite média com secreção sanguinolenta. Tranquilo? Vocês já viram secreção serosa, sanguinolenta e purulenta. E aqui? Abalamento da membrana com secreção purulenta. O que mais? Vasodilatação e hiperemia, né? Beleza. Diagnóstico? Otite média. Otite média. Tudo é otite média, né? O que vai mudar é a descrição, porque vocês vão ter que descrever e dar o diagnóstico. Descrever é o que Caio falou, né? Abaulada, com a secreção purulenta, com uma vasodilatação exagerada, um aumento da vascularização local e uma hiperemia. Diagnóstico otite média. Beleza? E aqui? A primeira imagem, perfuração dos quadrantes anteriores. Na segunda, dos posteriores. Perfeito. Dá para notar hiperemia. Então é uma otite média com perfuração de membrana timpânica, não é isso? Isso. Agora, para eu saber se é anterior ou posterior, para saber que orelha é essa, não é não? Ou não? Tipo, direita ou esquerda? Isso. Então, como é que ele sabia que era anterior, se ele não sabia se era direita ou esquerda? Por causa do martelo, né? Não? E aí? Dá para ver o umbigo do martelo ali. E aí, o da direita é a frente e a esquerda é atrás. Eu pensei assim, Pegou? né? Mas eu não posso perguntar, não? É direita ou esquerda? A gente vai ver na prática. Na prática eu vou mostrar a vocês a posição. Beleza? Por favor. Porque fica muito viagem ficar pensando aqui agora. Na prática vocês vão ver exatamente qual é a posição. E aí vocês vão olhar a imagem e vão saber se é direito ou esquerdo. Mas na questão vocês não vão precisar dizer não, se é direito ou esquerdo. Não, tipo, tudo bem. Só que pra gente falar o quadrando, a gente precisa saber se é direita ou esquerda. Perfeito. Aí, Precisa. então. E o que eu queria trazer para vocês aqui é isso aqui, ó. Tímpanoesclerose, né? Se aparecer uma imagem dessa para vocês, ó, uma membrana timpânica totalmente calcificada ou totalmente branca, é uma tímpanoesclerose, beleza? Ou seja, você tem um acúmulo, né? Aqui, ó, de esclerose na membrana timpânica. E o que tem nessas duas imagens? Corpo estranho. Estranho. Qual o diagnóstico? Corpo estranho. Otite externa? Ah, Corpo estranho, né?
Então, no diagnóstico, né, o achado é o corpo estranho. Acabou a questão. Beleza. Então, Agora, na primeira imagem também tinha otite, né? Média. Porque tem uma parte escura, parece ser pus. realmente pode ter uma otite média aqui acontecendo. Pode ser um corpo estranho com otite média também. Obrigada. Beleza, pessoal? Vamos lá então para nosso exame de função vestibular. Então a gente já viu os testes de audição, já viu a otoscopia e os achados que a gente pode ter na otoscopia, a gente já sabe ver um otite média e uma otite externa, e a gente já sabe tudo isso, né? E a gente agora vai para a parte da função vestibular, né? Porque a nossa orelha interna, você tem o aparelho vestíbulo coclear. O aparelho coclear é o aparelho que faz a percepção do som, né? E o aparelho vestibular controla o equilíbrio do nosso corpo, né? E aqui eu não vou entrar em muita coisa, né? Porque o que pode ser pedido para vocês é para realizar o exame e dizer o achado do exame. Então vamos lá. A gente vai ter dois testes principais para a gente avaliar o aparelho vestibular. O teste de Romberg e o teste de Fukuda, beleza? O que é que a gente vai fazer no teste de Romberg, né? O paciente vai estar em pé, ereto, né? Então, os pés vão estar separados um pouquinho, né, em 30 graus. Os braços eles podem estar junto do corpo ou podem estar à frente do corpo, né? Então, fica a critério do examinador. Então, ou cruza os braços no peito, ou braços à frente do corpo, ou braços esticados rente ao corpo, beleza? E aí você vai ficar o quê? Nessa posição e você vai ficar 1 minuto com os olhos fechados. Você vai ficar 1 minuto com os olhos fechados. E aí, o que é o teste de Romberg positivo? O teste de Romberg. E aí, quando você fizer, você vai ficar atrás do paciente para que você proteja ele contra quedas, ok? Então, você fica ao lado do paciente, né? Protegendo ele para que você impeça que, se ele realmente tiver uma oscilação do equilíbrio, ele tenha uma queda. Então, o teste de Romberg ele vai estar positivo, né? Quando você tender a ter uma oscilação importante para um lado ou para o outro quando você está com os olhos fechados. Por quê? Né? Quando a gente pensa em equilíbrio, né, para que a gente consiga deambular, andar, a gente tem que ter 3 componentes. Veja só. Vocês conseguem me dizer um componente do equilíbrio? O vestíbulo? Aparelho vestibular. Conseguem dizer mais 2? O líquido dentro? Não. Os proprioceptores? Não. Visão. Visão. A gente precisa do olho, da visão. E qual outro? Autocepção. Propriocepção, né? São os 3 componentes do equilíbrio. A propriocepção, que é como você percebe quando você está no ambiente, né? Então, é uma coisa que é inconsciente, não é a percepção do seu corpo no ambiente, né? Então, a posição que você está, né? Então, tudo isso é um estímulo proprioceptivo, que é comandado pelo seu cerebelo, ok? Então, o estímulo proprioceptivo, né? Você vai estar lá totalmente observando como o seu corpo se comporta no ambiente. O cerebelo vai estar fazendo isso, né? Então, seu sistema extrapiramidal. A visão, né? Você precisa da visão e precisa do aparelho vestibular, para que você mantenha o equilíbrio. A condição de você ter equilíbrio é que você tenha 2 deles. Que você tem 2 deles íntegros, né? Precisa ter 2 dos 3 para que você consiga ter equilíbrio. Se você perde 2, você cai. Você tende a queda. E aí, veja só. Se você tem um problema vestibular, beleza, você tem um problema vestibular, vai cair? Não. Por quê? Porque você tem visão e você tem propriocepção, né? E se eu fecho o olho? Se eu tenho um problema vestibular e eu fecho o olho, eu perdi o vestibular e eu perdi a visão. E aí eu vou tender o quê? A queda. Porque eu perdi 2 componentes principais do equilíbrio. Conseguiram compreender por que a gente manda o paciente fechar o olho? Sim. Porque a gente precisa ter 2 dos 3 componentes. Se ele já tem um problema vestibular e eu peço para ele fechar o olho, ele já perdeu 2. E aí ele tende a queda ipsilateral ao aparelho vestibular acometido. Então, se ele está com problema da orelha do aparelho vestibular direito,
e ele fecha o olho, ele vai tender a queda para o lado direito, para o lado acometido. Então é isso. Mas fica 30 segundos aberto, 30 segundos fechado ou já começa fechado? Isso, 30 segundos aberto e 30 Ah, fechados. tá bom. Obrigada. Fica aberto e aí fecha 30 segundos. Aí completa 1 minuto, né? Eu coloquei ali com fechados, mas depois eu vou corrigir. 30 segundos aberto, 30 segundos fechado. E você vê se tem oscilações importantes. Interpretação: paciente com oscilações importantes tendem a... Pacientes com Romberg positivo, eles tendem a oscilar para o lado acometido. Ter oscilações importantes para o lado acometido. Beleza? E aí vocês podem sensibilizar fazendo com que o paciente fique com o pé na frente do outro, né? Em marcha tendem. E aí você pede o paciente fechar os olhos, aí você sensibiliza ainda mais o teste. Ele falou isso para vocês? Não, o que ele falou foi, tipo assim, ele disse que se o paciente oscilar para os lados, é problema vestibular. Se for para frente e para trás, é problema neurológico. Pronto. E ele também fez na aula dele, ele mandou a gente ficar com os olhos totalmente fechados. Ou seja, 1 minuto com os olhos fechados. Pelo menos pelo que eu me lembro é assim. Se eu tiver errado, alguém me lembra aí. Foi isso mesmo. Isso mesmo, né? Pronto. Então vocês vão fazer assim, beleza? Os livros trazem 30 segundos aberto e 30 segundos fechado. Se ele disse 1 minuto fechado, vamos fazer assim. Então, faz 1 minuto fechado e, tipo, e nos livros... Hã? Tipo assim, não é para fazer 30 segundos com o olho aberto, 30 segundos com o olho fechado, não. Mesmo que eu veja em livro. É melhor fazer do jeito que ele ensinou, entendeu? Para vocês, é melhor para vocês. Porque se ele questionar, não é? Se ele ensinou desse jeito para vocês, vamos fazer desse jeito. É melhor evitar ter estresse de tentar comprovar, né, que as referências trazem, né? Então, beleza. Alguma dúvida aqui no teste de Romberg? Não. Teste de Fukuda, né? Avaliação da função vestibular de Fukuda. Então, paciente vai marchar, não é? Elevando os joelhos em aproximadamente 45 graus. Então, ele não fica com os joelhos perpendiculares. Prontos. Ele usou o Porter. Se o Porter diz 1 minuto com o olho fechado, faz 1 minuto com o olho fechado. Mas outras referências, por exemplo, o Bates, ou o exame neurológico de De Jong, é 30 segundos aberto, 30 segundos fechados. Mas vamos usar 1 minuto com o olho fechado, que é o que o Porto traz, e é que é a referência que ele usou para vocês. Teste de Fukuda é isso. O paciente vai estar com os braços aqui à frente, né, ereto, e vai marchar parado. Né? Ele vai marchar parado, elevando o joelho em 45 graus, né? Não 90 graus. Ele vai começar a marchar parado, com os braços estendidos, né? Uma vez por segundo, né? E ele vai dar aproximadamente 60 passos com o olho fechado. Beleza? Ele vai fazer isso. E aí o que vai ser o teste de Fukuda positivo? Se ele perguntar, beleza. E o teste de Fukuda positivo, quais alterações pode apresentar? É quando você desloca para frente mais do que 1 metro, né? Ou você tem uma rotação superior a 30 graus, ou seja, um desequilíbrio. Beleza? Então se você começa a andar, não fica parado, ou se você desequilibra, você tem um teste de Fukuda positivo. Alguma dúvida nisso, pessoal? Eu vi também que ele falou que usa alguns círculos no chão, né? Com acho que é 50 centímetros de raio. E aí Pronto, vai... é só para você realmente ver se o paciente está desviando, entendeu? Ver se ele está saindo para frente, para trás, se ele está lateralizando para um lado ou para o outro. Mas tranquilinho, né? De boa, de boa. Então, se cair para vocês, Romberg Fukuda é isso. Vai realizar, lembrar 1 minuto, olho fechado, né? 60 passos no Fukuda. E aí, o que ele pode perguntar é as alterações. Romberg vai lateralizar, se ele lateralizar para um lado ou para o outro, vai indicar problema vestibular do lado que ele lateralizou, e para frente ou para trás, problema neurológico, perfeito. Fukuda, se ele andar, se ele dar um passo, se ele fizer um deslocamento maior que 1 metro, ou uma rotação lateral, você também tem um problema vestibular. Beleza? Só isso. E aí, orelha é isso. Fechamos a orelha. Fechamos. Vamos para linfonodos, rapidinho.